Bom dia com alegria. Eu cumprimento você que está me ouvindo com a graça e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, hoje eu trouxe aqui uma reflexão que tem a ver com uma frase que eu li essa semana. E eu confesso que quando eu li esta frase, eu fiquei pensando e meditando em quanta verdade, na verdade contida numa única afirmação. A frase dizia assim: o hábito de falar com Deus muda a nossa forma de falar com as pessoas. E eu fiquei pensando, refletindo sobre esta frase, porque a verdade é que nós recebemos tantas mensagens durante o dia, através de vários meios, e a maioria delas passam assim num piscar de olhos, e na maior parte das vezes nós nem sequer damos conta da profundidade da grande parte delas. Mas esta eu me dei conta e me fez refletir. Será que a nossa forma de falar com as pessoas realmente muda à medida que quanto mais nós falamos com Deus? O que você acha? Eu fui pesquisar e em Lucas 23:34 tem aquela expressão de Jesus que quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, né? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E ao ler isso eu entendi que somente quem está em comunhão com Deus pode, nos momentos mais difíceis da vida, se expressar para com as outras pessoas da forma como Jesus se expressou naquele momento de agonia. E a verdade é que uma comunicação íntima com Deus, íntima e diária, nos ajuda a desenvolver várias das suas características em nós. Eu fiz aqui uma seleção de apenas 5. E diz assim, a primeira é empatia e compaixão. Isso porque quando nós desenvolvemos o hábito de falar com Deus, muitas vezes refletimos sobre as nossas próprias ações. Eu, pelo menos quando estou falando com Deus, eu sou levada pelo Espírito Santo a refletir sobre as minhas ações, sobre as palavras que proferi durante o dia e sobre os pensamentos que tive. E isso acaba por nos tornar mais conscientes dos nossos erros, das nossas limitações, e nos ajuda a praticar a empatia e a compaixão. Então, à medida que nós buscamos o perdão de Deus, a gente também acaba se tornando mais inclinado a perdoar os outros pelas transgressões que cometem contra nós. E essa compreensão, ela simplesmente suaviza os nossos julgamentos, ou simplesmente anula os nossos julgamentos e as nossas críticas em relação às pessoas que estão à nossa volta. A segunda que vi foi a paz interior, porque falar com Deus diariamente nos traz uma paz interior imensa. E essa paz que transcende todo o entendimento, que a gente só consegue obter quando temos uma comunicação diária com Deus, essa paz ela acaba por se refletir nas nossas interações com as pessoas. Quando nós nos sentimos calmos e equilibrados espiritualmente, independentemente das circunstâncias à nossa volta, nós somos menos propensos a responder de forma impulsiva, de forma agressiva e precipitada às situações e às provocações das pessoas. Em vez disso, nós desenvolvemos uma capacidade em Cristo de responder com serenidade e paciência, independentemente
de como esteja o outro à nossa frente. Terceiro, honestidade e transparência. Porque a comunicação com Deus envolve sinceridade e transparência. Então, quando nós aprendemos a ser honestos conosco mesmos e com Deus, a gente acaba por estender essa honestidade às nossas relações com as pessoas, com os nossos irmãos. E isso pode criar um ambiente muito saudável e confiável em todos os nossos relacionamentos, onde as pessoas elas se sentem à vontade para serem autênticas e abertas conosco. Isso facilita muito a nossa comunicação. As pessoas têm vontade de falar com você sobre qualquer assunto. Elas sabem que tipo de ouvinte ela vai ter do outro lado. Depois, o quarto ponto aqui é o respeito e a tolerância. Porque o diálogo com Deus nos leva a ponderar muita coisa sobre sobre as nossas próprias opiniões. E isso pode nos tornar mais tolerantes em relação às limitações dos outros e às opiniões dos outros. À medida que nós buscamos a orientação de Deus e vivemos de acordo com seus princípios, nós conseguimos reconhecer a dignidade de cada pessoa e respeitar as suas opiniões. E ainda que a gente discorde dela, nós conseguimos colocar o nosso ponto de vista de uma forma amigável, agradável, assim como Jesus fez enquanto passou aqui pela terra. O quinto ponto seria a paciência e a gratidão. Quando nós falamos com Deus e temos isso como uma prática diária, isso também nos ajuda muito a desenvolver a paciência e a gratidão. E quando nós somos pacientes, nós temos uma capacidade maior e disposição para ouvir as perspectivas dos outros, a opinião dos outros, né, sem interrompê-los, sem julgá-los de imediato. Isso sem falar que agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele é, pelas bênçãos nas nossas vidas, nos torna automaticamente mais propensos a reconhecer e a valorizar as contribuições das pessoas nas nossas vidas. Quando nós conseguimos manifestar a nossa gratidão a Deus, nós conseguimos também ser gratos aos nossos irmãos. E, por último, eu coloquei aqui em quais momentos nós estamos demonstrando que temos o hábito de falar com Deus. Como é que nós podemos demonstrar este hábito no nosso dia a dia? E eu fiz aqui uma pequena listinha. Quando nós perdoamos quem nos fere, é um sinal de que falamos com Deus com alta frequência. Quando nós agradecemos mais aquilo que temos, ao invés de murmurar e reclamar daquilo que nos falta, sabe? Quando a gente fica murmurando por tudo e por nada pelos cantos, este é um sinal de que nós habitualmente falamos com Deus. Quando nós temos a capacidade de elogiar atitudes positivas das pessoas, sabe? Apontar aquilo que as pessoas têm de bom. Porque as pessoas, por pior que elas sejam, por pior que elas estejam, todas as pessoas têm algo de bom. Quando nós conseguimos fazer isso, é um sinal de que nós temos o hábito de falar com Deus. Quando nós conseguimos corrigir com amor quem precisa ser melhorado, sabe? Mesmo com amor, sem machucar, este também é um sinal de que nós temos um hábito de falar com Deus. E por último, quando nós conseguimos servir as pessoas, isto é uma das formas mais impactantes de demonstrar aquilo que nós aprendemos quando nós falamos habitualmente com Deus. Em resumo, se a gente quer demonstrar ou exteriorizar o nosso hábito de falar com Deus, é perdoando, agradecendo, elogiando,
criticando, cuidando com amor. E eu te convido hoje para que você fique à vontade para acrescentar outros verbos, além destes 5 ou 6 que eu relacionei aqui. Outros verbos e atitudes que possam expressar o quanto você fala com Deus diariamente. Porque eu tenho certeza, é impossível você criar o hábito de falar com Deus e não mudar, melhorar o seu jeito de falar com as pessoas. Eu vi aqui alguns versículos que eu quero partilhar com vocês. Um deles é Efésios 4:29, que diz assim: não saia da boca de vocês nenhuma palavra prejudicial, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Esta passagem ela enfatiza a importância da gente usar as palavras que edifiquem, que beneficiem as pessoas ao invés de prejudicá-las. Sabe, eu costumo dizer assim, se não for para acrescentar, se não for para edificar, fica calado. Porque quando a gente desenvolve o hábito de falar com Deus, a gente busca orientação na palavra dele para usar palavras que concedam graça aos outros. Nós buscamos palavras de amor que promovam um ambiente de respeito nas nossas interações diárias. Uma outra passagem relevante que eu vi está em Colossenses 3, do 12 ao 13, que diz assim: portanto, como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E aqui nós vimos destacado a importância da compaixão, da paciência, do perdão nos nossos relacionamentos. E estes princípios só podem ser fortalecidos e desenvolvidos dentro de nós por meio de uma comunicação direta e diária com Deus, para que Ele possa nos dar a sua orientação de como falar, de quando falar. Mas depois tem uma outra, que na minha opinião é um bônus para nós, que está em Filipenses 4, do 6 ao 7, que diz: não andem ansiosos por coisa alguma, antes, em tudo sejam conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, nós vemos a importância da oração, do hábito de falar com Deus constantemente. Porque quando nós falamos com Ele em oração, nós compartilhamos as nossas preocupações, nós agradecemos a Ele, manifestamos a nossa necessidade de ter Ele junto de nós e, como resultado, nós experimentamos aquela paz de Deus nos nossos corações, nas nossas mentes, aquela paz que transcende todo o entendimento. Essa paz divina pode ter um impacto direto, pode não, certamente tem um impacto direto na forma como a gente fala com as pessoas. Porque quando nós estamos em paz, nós somos menos propensos a ser ansiosos, precipitados, críticos, impacientes na nossa forma de falar, nas nossas palavras, nas nossas ações. E em vez disso, nós conseguimos ter cada vez mais compaixão, mais graça, mais amor. Cada vez mais nós refletimos a paz, aquela paz que nós encontramos na nossa comunicação direta com Deus. Em resumo, meus irmãos, o hábito de falar com Deus pode sim e muda profundamente a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. Nos torna mais empáticos, mais compassivos, mais pacientes, mais honestos, mais amorosos, mais tolerantes. E isso não beneficia apenas a nós próprios. Isso acaba por beneficiar
a todas as pessoas que estão às nossas voltas, a gente consegue contribuir para um mundo mais harmonioso, mais amoroso. Acaba contribuindo e determinando o alcance do amor de Cristo nessa terra. Você não consegue levar o Evangelho sem amor, porque Deus é amor. Amém? Era essa a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje. Foi mesmo por causa dessa frase que li. O hábito de falar com Deus muda a nossa forma de falar com as pessoas. Deixo para você refletir também durante essa semana como é que tem sido a sua forma de falar com as pessoas. Você tem sido uma pessoa amorosa ou a forma como você fala tem gerado alguns conflitos? Se a tua resposta for que tem gerado alguns conflitos ou não tem sido muito saudável, talvez você deva aumentar a frequência com que você fala com Deus e fazer disso um hábito diário e constante na sua vida. Eu tenho a certeza que inevitavelmente a tua forma de falar com as pessoas irá ser fruto de amor e de bênção, independentemente das circunstâncias, independentemente de quem seja a pessoa à sua frente. Amém? Fico por aqui hoje. Deixo um beijinho no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. E até o próximo domingo, se Deus quiser. E a gente sabe que Ele sempre quer. Amém.